O Flamengo acaba de alcançar uma marca impressionante na história do futebol brasileiro. O clube ultrapassou a casa de R$ 1 bilhão em vendas de jogadores, consolidando sua posição como um dos gigantes do continente não só dentro de campo, mas também no mercado. E esse número não é apenas simbólico, ele reflete uma gestão que, com todas as críticas e polêmicas, tem conseguido transformar talento em cifras altíssimas, reforçando ainda mais o poder financeiro da equipe rubro-negra. Só neste ano, com as saídas de atletas como Fabrício Bruno, Gerson, Wesley, Alcará e Matheus Gonçalves, o Flamengo arrecadou nada menos que R$ 513 milhões. Isso mesmo. O clube que inicialmente planejava levantar 228 milhões com vendas no orçamento da temporada, mais que dobrou esse valor. E é exatamente esse desempenho fora das quatro linhas que explica por que o Flamengo foi às compras, investindo mais do que o previsto também em novas contratações, aproveitando esse superávit inesperado. Com dinheiro em caixa, a diretoria aproveitou para reforçar ainda mais o elenco, mirando não só o presente, mas também o futuro. Mas não é só no time principal que o clube está de olho. A base também segue sendo tratada com muita atenção. 2 jovens jogadores já chegaram para reforçar o sub-20, Guilherme Carioca, atacante vindo do Internacional, e Caio Júnior, volante que estava no Juventude. Guilherme, inclusive, é natural de São Gonçalo, a mesma cidade que revelou ninguém menos que Vinícius Júnior. E a expectativa é que ele consiga trilhar um caminho parecido no clube que tem se especializado em revelar grandes talentos para o futebol mundial. A negociação foi interessante. O jogador rompeu contrato com o Inter e veio sem custos, com os gaúchos mantendo um percentual dos direitos econômicos. Já Caio Júnior chega por empréstimo, com o Flamengo observando seu desempenho antes de decidir se vale a pena investir em uma compra definitiva. Esses dois movimentos não são isolados. O clube também tem fechado parcerias com escolinhas e clubes regionais espalhados pelo país, numa verdadeira rede de captação de jovens promessas. Minas Gerais, o Nordeste e outras regiões já fazem parte desse novo mapa de olheiros rubro-negros. A estratégia é simples: aumentar a presença nacional para não deixar escapar nenhum talento promissor. Assim, mesmo quem surge longe dos holofotes do Rio de Janeiro pode acabar ganhando uma chance no ninho do urubu. Agora, enquanto o clube comemora os milhões arrecadados e os novos reforços que chegaram, uma situação fora de campo começa a incomodar bastante a torcida. E dessa vez, o foco é a situação do atacante Bruno Henrique. O jogador será julgado no dia 4 de setembro, apenas 2 dias depois do encerramento da janela de transferências no Brasil. E é justamente esse timing que tem gerado muitas suspeitas nos bastidores. Afinal, se Bruno Henrique for suspenso ou impedido de jogar, o Flamengo não terá mais tempo hábil para buscar uma reposição no mercado nacional. O julgamento, que será feito tanto na justiça comum quanto na justiça desportiva, tem gerado revolta em parte da torcida e dos bastidores do clube. A pergunta que não quer calar é: por que tanta pressa? Por que o caso de Bruno Henrique está sendo conduzido de forma tão rápida, enquanto outros processos semelhantes demoraram anos? Um exemplo claro é o caso do Paquetá, que levou mais de 2 anos para ser julgado. E mais, até hoje o Internacional não foi julgado pela dívida relacionada ao volante Thiago Maia, mesmo com o Flamengo já tendo enfrentado os gaúchos diversas vezes desde então, tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Para completar, o Corinthians, que enfrentou problemas semelhantes, já foi punido pela FIFA com o chamado transfer ban, enquanto o Inter segue ileso. A sensação de injustiça é inevitável. E, mais do que isso, parece que há uma tentativa de prejudicar o Flamengo em um momento chave da temporada. No dia 18 de setembro, o clube tem o primeiro jogo decisivo das quartas de final da Libertadores. No dia 25, o jogo da volta. E justamente nessa fase decisiva, quando o time precisa de força máxima, pode acabar perdendo uma de suas peças mais importantes sem qualquer chance de reposição imediata. Por isso, é bom o torcedor ficar atento. O que está em jogo aqui vai muito além de uma punição individual, é o planejamento inteiro do Flamengo que pode ser afetado por decisões nos bastidores. Enquanto isso, o futuro de 2 jogadores segue indefinido, Michael e Juninho. Ambos foram colocados na lista de atletas negociáveis e o clube já demonstrou total interesse em envolvê-los em uma negociação.
O problema, até aqui, tem sido a falta de propostas que realmente agradem tanto o Flamengo quanto os jogadores. Uma oferta chegou a ser apresentada, mas não avançou. Agora, a diretoria segue esperando que o mercado se movimente até o fechamento da janela no dia 2 de setembro. Mas nem tudo está perdido. Mesmo que o mercado brasileiro feche nessa data, outras ligas ao redor do mundo ainda estarão com suas janelas abertas. Em Portugal, por exemplo, a janela fecha por volta do dia 15 de setembro. Na Arábia Saudita, só encerra no dia 10. Ou seja, ainda há tempo para que Michael e Juninho sejam negociados com clubes do exterior, desde que apareçam interessados dispostos a pagar o que o Flamengo considera justo. A expectativa é que, até lá, algo possa acontecer e que o clube consiga abrir espaço no elenco e, de quebra, gerar mais receita. O momento é de atenção redobrada. O Flamengo vive uma temporada em que, apesar de todo o poder financeiro e da força do elenco, precisa lidar com obstáculos que vão muito além das quatro linhas. Entre julgamentos suspeitos, negociações travadas e um mercado ainda em movimento, o clube vai se equilibrando entre decisões estratégicas e respostas rápidas. O que está em jogo é muito mais do que títulos, é a capacidade do Flamengo de se manter como protagonista em todas as frentes, técnica, tática e institucional. E mesmo com toda essa movimentação, o que chama atenção é como o Flamengo tem conseguido se manter competitivo. O bilhão arrecadado em vendas mostra não apenas o valor dos jogadores formados ou negociados pelo clube, mas também o quanto a marca Flamengo cresceu no cenário internacional. Jogadores que saem da Gávea hoje têm mercado imediato lá fora. E isso não acontece à toa. É fruto de um trabalho de anos que envolveu investimento pesado na base, estrutura de ponta no ninho do urubu e uma política de valorização dos ativos que o clube forma. A venda de Matheus Gonçalves para o Al-Ahly da Arábia Saudita por 50 milhões de reais, por exemplo, é apenas mais uma peça dessa engrenagem que não para de girar. Quando se olha para o histórico recente, é possível ver que o Flamengo não tem apenas vendido jogadores, tem vendido bem, conseguindo valores acima da média para atletas que nem sempre são titulares absolutos. Isso dá ao clube uma margem importante para reinvestir, para planejar e para resistir aos momentos de pressão. Mas o torcedor sabe, por mais que os números sejam bons e as vendas sejam históricas, o que move o coração rubro-negro é a bola na rede, é o título, é a volta olímpica. E é por isso que todo esse cenário de julgamento do Bruno Henrique, essa demora em cobrar o Internacional, essa dificuldade em negociar atletas como Michael e Juninho, tudo isso causa tanta inquietação. Porque o medo é que fatores externos acabem interferindo no que realmente importa, o desempenho dentro de campo. Com a janela prestes a fechar e decisões importantes sendo tomadas nos bastidores, o Flamengo vive dias decisivos. A diretoria trabalha com agilidade, o elenco segue focado, e a torcida, como sempre, observa tudo com aquele olhar crítico, mas apaixonado. O clube atravessa um dos momentos mais desafiadores da temporada, tentando manter o equilíbrio entre um elenco caro, um calendário apertado e as possíveis armadilhas fora de campo. E enquanto isso, lá na Gávea, todos sabem que cada decisão tomada agora pode definir o rumo da temporada rubro-negra. O Flamengo se encontra em uma encruzilhada que vai além dos milhões movimentados, dos reforços que chegam e das promessas que surgem na base. O momento é delicado, porque tudo isso acontece enquanto o clube precisa lidar com pressões de bastidores, julgamentos apressados e decisões que parecem ter um alvo muito claro. Quando se trata do Flamengo, qualquer movimento gera reação, e qualquer decisão fora do campo se transforma em combustível para discussões acaloradas na arquibancada e nos bastidores do futebol brasileiro. A situação de Bruno Henrique é emblemática porque escancara algo que a torcida sente há muito tempo: o clube é tratado de forma diferente. O julgamento dele foi agendado com uma velocidade assustadora, contrastando com outros processos que se arrastam por meses ou até anos. Quando o Flamengo cobrou publicamente a Confederação Brasileira de Futebol sobre o calendário, parece que uma resposta silenciosa veio na forma de um processo acelerado. Uma espécie de recado velado. A proximidade da data do julgamento com o encerramento da janela de transferências não é apenas incômoda, é estratégica. Se o jogador for punido, o Flamengo não terá tempo de contratar outro atleta dentro do mercado nacional. E não se trata aqui de defender ou condenar Bruno Henrique antes do tempo.
O ponto é, por que tamanha urgência? Por que a justiça, que costuma caminhar a passos lentos, resolveu correr justo agora? Enquanto o clube tenta se defender nos bastidores, o trabalho dentro do campo continua. E parte desse trabalho passa por encontrar destino para jogadores que não estão nos planos da comissão técnica. Michael e Juninho são nomes que já circulam entre os negociáveis. A diretoria não faz mistério, se surgir uma proposta que seja boa tanto para o Flamengo quanto para os jogadores, o negócio sai. Mas o tempo é curto. A janela no Brasil fecha no dia 2 de setembro, e embora ainda haja oportunidades fora do país, os mercados que realmente pagam bem e oferecem boas condições esportivas também têm seus prazos. O desafio da diretoria é conseguir encaixar essas peças dentro do quebra-cabeça financeiro e técnico da temporada. Por que manter no elenco atletas que não serão utilizados significa ocupar espaço e consumir recursos preciosos em um ano em que o calendário exige elenco qualificado e equilibrado? E por falar em equilíbrio, o Flamengo segue fazendo ajustes finos em sua base, que se mostra cada vez mais uma mina de ouro. A chegada de Guilherme Carioca e Caio Júnior reforça esse movimento estratégico de antecipar talentos antes que eles explodam em outros centros. Guilherme, vindo do Internacional, chegou sem custos e com o clube gaúcho mantendo um percentual dos direitos. Ele é atacante, tem apenas 18 anos, mas carrega a esperança de se desenvolver em um ambiente que já revelou atletas como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e João Gomes. Caio Júnior, por sua vez, teve passagem pela base do Vasco, estava no Juventude e também tem apenas 18 anos. Chega por empréstimo, com cláusulas que permitem ao Flamengo observar seu desempenho antes de bater o martelo sobre uma possível compra. Esses movimentos mostram que o clube não pensa apenas no agora, mas projeta um futuro sustentado em talento, formação e inteligência na gestão de ativos. Além das contratações, o Flamengo também tem investido em ampliar sua presença na captação de jovens jogadores pelo Brasil, fechou parcerias em Minas Gerais, no Nordeste e em outras regiões estratégicas para observar de perto o surgimento de novos talentos. A ideia é simples, mas eficaz, descentralizar o olhar e não depender apenas do que acontece no Rio de Janeiro. Com essa rede de olheiros e parcerias, o clube aumenta consideravelmente a chance de encontrar o próximo grande nome que vai brilhar com o manto sagrado ou ser vendido a peso de ouro. É um trabalho silencioso, mas que alimenta a engrenagem que já rendeu mais de 1 bilhão em vendas nos últimos anos. E é exatamente esse modelo que faz do Flamengo um clube diferenciado no cenário sul-americano. Não é apenas o time milionário com jogadores consagrados. É também o clube que vende bem, que forma talentos e que tem conseguido manter sua saúde financeira mesmo em um ambiente tão volátil como o do futebol brasileiro. A venda de Matheus Gonçalves por 50 milhões de reais ao futebol saudita foi apenas mais um capítulo dessa história. Ela se soma a uma lista de transferências que não só ultrapassou as expectativas do orçamento, mas também reforçou o entendimento de que o Flamengo é hoje uma potência econômica no futebol. E quando falamos em potência econômica, não é só pela arrecadação em si, mas pela forma como esse dinheiro é utilizado, em reforços, em estrutura, em manutenção de um elenco forte e, claro, na base. Mas nem tudo são flores. O sucesso dentro e fora de campo atrai olhares, elogios, mas também cobranças, invejas e manobras nos bastidores. O julgamento de Bruno Henrique é apenas a ponta do iceberg de um sistema que muitas vezes parece torcer contra quem se organiza, cresce e incomoda. Por isso, o clube precisa se manter vigilante, articulado e atento a cada movimento. A temporada ainda tem muita coisa em jogo: Libertadores, Campeonato Brasileiro e um planejamento que precisa estar alinhado para que nenhum tropeço fora de campo interfira no desempenho esportivo. E os reforços? Bom, o Flamengo não parou por aí. Mesmo com o orçamento estourado positivamente, o clube tem seguido com cautela. A prioridade é não comprometer as finanças com contratações precipitadas, mas também não deixar de se movimentar quando boas oportunidades aparecem. O elenco, embora recheado de estrelas, ainda tem pontos a serem ajustados, e a comissão técnica segue de olho em possíveis reposições, principalmente diante de uma eventual ausência de Bruno Henrique. Por isso, a diretoria segue mapeando o mercado. O problema é que, com a janela no Brasil fechando no início de setembro, as opções ficam cada vez mais limitadas.
E com julgamentos acontecendo fora do tempo comum, cada dia conta. Outro ponto que pesa é a postura das demais instituições. A questão da dívida do Internacional envolvendo Thiago Maia escancarou como alguns clubes são tratados de forma desigual. Enquanto o Flamengo é pressionado, julgado e cobrado com rapidez, outros seguem com pendências abertas há meses, ou até anos, sem qualquer movimentação. A FIFA puniu o Corinthians, o Flamengo já enfrentou o Inter em diversas competições, e até agora nada foi resolvido nesse caso. A pergunta que fica é: por quê? O que justifica essa lentidão com uns e essa pressa com outros? É exatamente esse tipo de disparidade que alimenta a sensação de que o Flamengo, por ser gigante, acaba sendo alvo de manobras que tentam minar sua força fora das quatro linhas. Diante de tudo isso, o clube tenta manter o foco. A comissão técnica trabalha, os jogadores seguem treinando, e os dirigentes se desdobram para não deixar nenhuma brecha. O momento exige inteligência, frieza e muito jogo de cintura. Com as decisões se aproximando e o calendário apertando, cada detalhe faz diferença. E é por isso que o Flamengo segue buscando formas de blindar seu elenco e seu ambiente, para que nenhuma interferência externa comprometa a chance de levantar mais um troféu no fim do ano. A janela internacional ainda pode oferecer soluções. Países como Portugal, Arábia Saudita, Turquia e alguns centros secundários da Europa ainda estarão com as portas abertas depois do dia 2 de setembro. Isso significa que o Flamengo pode negociar jogadores como Michael e Juninho mesmo após o fechamento do mercado nacional. E mais, dependendo do que acontecer com Bruno Henrique, também pode buscar alguma solução emergencial fora do Brasil, desde que atenda às regras de cada liga. Esse cenário reforça a necessidade de manter boas relações com agentes, clubes intermediários ao redor do mundo. Porque quando as portas se fecham aqui, é preciso ter janelas abertas lá fora. Toda essa movimentação acontece em um momento de pressão máxima. O mês de setembro será decisivo, com partidas eliminatórias na Libertadores e confrontos-chave no Brasileirão. E é nesse cenário de tensão que o Flamengo precisa mostrar sua força. Dentro e fora de campo. O desempenho técnico pode até ser o que define os resultados, mas é a estrutura, o planejamento e a capacidade de reagir rapidamente às adversidades que definem os campeões. O Flamengo já mostrou que sabe fazer isso. Mas agora é hora de provar novamente. Sem vacilos, sem tropeços, sem deixar que o extracampo fale mais alto que o talento de quem veste o manto. No fim das contas, o Flamengo de hoje é reflexo de um trabalho de anos, de uma reconstrução que começou lá atrás e que vem colhendo os frutos agora. Com erros, acertos, polêmicas e glórias, o clube se posiciona como referência em gestão, em mercado e em competitividade. Mas o que mantém esse gigante de pé não são só os números. É a torcida, é a identidade, é a cobrança constante por mais. Porque ser Flamengo não é apenas ganhar, é fazer isso sob os olhares de quem quer ver o clube tropeçar. E ainda assim, seguir vencendo. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Antony desembarcou no Rio de Janeiro em clima de grande expectativa, e rumores já correm nos bastidores sobre sua futura assinatura com o Flamengo por 4 anos. A chegada do atacante, que vinha sendo especulada há semanas, agora se aproxima de se tornar realidade, com torcedores ansiosos nas imediações do aeroporto, alguns com camisas do clube e faixas pedindo sua rápida integração ao time. Fontes próximas à diretoria sugerem que o contrato está praticamente selado, restando apenas alguns detalhes burocráticos, como exames médicos e ajustes financeiros, para que o anúncio oficial seja feito. Nos cafés e bares da cidade, torcedores e comentaristas esportivos discutem fervorosamente como Antony poderá impactar o ataque rubro-negro, imaginando a combinação de seu talento com a força de outros jogadores já consolidados, e especulam sobre a adaptação do atleta ao futebol brasileiro, que apresenta características diferentes das ligas europeias onde ele atuou. A ansiedade é palpável e o rumor de que ele poderá estrear já nas próximas rodadas alimenta conversas informais, grupos de WhatsApp e até comentários nas redes sociais do Flamengo, criando uma atmosfera de expectativa intensa, típica de uma contratação de peso, que promete movimentar não apenas o time,
mas toda a torcida, em um clima de otimismo e especulação constante. Nos bastidores do Flamengo, fontes indicam que a negociação com Antony envolveu uma articulação cuidadosa, incluindo agentes, diretores e representantes legais do jogador, de modo a assegurar que todos os interesses fossem contemplados. Segundo essas informações não confirmadas oficialmente, a diretoria rubro-negra teria se comprometido a oferecer um pacote atraente, não apenas em termos financeiros, mas também em apoio logístico, estrutura de treinamento e oportunidades de crescimento esportivo, fatores que pesaram na decisão do atleta de retornar ao Brasil. A cidade do Rio de Janeiro, conhecida pelo seu charme e clima propício ao futebol, aparece como um elemento motivador, com a possibilidade de Antony viver em uma metrópole que combina lazer, visibilidade e tradição esportiva. A especulação se intensifica quando se comenta que a chegada do jogador poderá provocar ajustes táticos no elenco, com treinadores estudando maneiras de explorar seu estilo de jogo, dribles rápidos, finalizações precisas e capacidade de decisão em momentos críticos, gerando um burburinho interno sobre quem poderá ser titular ou adaptado a novas funções. Assim, cada detalhe, desde a chegada ao aeroporto até a expectativa por sua primeira entrevista oficial, se transforma em assunto recorrente, com a imprensa esportiva mantendo um olhar atento e a torcida vibrando com cada rumor ou comentário vazado. Enquanto isso, torcedores do Flamengo não se cansam de especular sobre os efeitos de Antony no plantel, discutindo possíveis formações e combinações com outros atacantes, meio-campistas e até a defesa, imaginando como o seu estilo arrojado poderá transformar a dinâmica do time em campo. Há comentários sobre a energia que ele pode trazer para o vestiário, com jovens jogadores buscando inspiração em sua trajetória internacional, enquanto veteranos ponderam sobre a adaptação e os impactos de sua chegada no equilíbrio do grupo. Nos cafés e praças do Rio, a população se divide entre aqueles que já consideram o reforço como a chave para conquistas imediatas e outros que mantêm cautela, lembrando que rumores e expectativas podem gerar frustração se não forem concretizados em desempenho consistente. No entanto, a movimentação social e midiática em torno do jogador cria um efeito contagiante, com torcedores debatendo nos ônibus, nas redes sociais e até em encontros informais, cada detalhe sendo amplificado, desde sua rotina diária na cidade até possíveis treinos abertos que poderiam aproximar ainda mais a torcida de seu ídolo. Esse efeito de bolha de especulação é típico do futebol brasileiro, onde rumores crescem rapidamente e transformam-se em expectativas quase palpáveis, alimentando a paixão e o burburinho em torno de qualquer jogador de destaque. Alguns comentaristas esportivos já começaram a fazer projeções detalhadas sobre o impacto de Antony no Flamengo, analisando vídeos, estatísticas e momentos decisivos de sua carreira, sempre ponderando a questão da adaptação ao estilo brasileiro, marcado por ritmo intenso, pressão constante e torcida exigente. Os rumores indicam que sua chegada pode mudar não apenas o setor ofensivo, mas também influenciar a postura estratégica da equipe como um todo, criando oportunidades inéditas de transição rápida, dribles curtos e jogadas individuais capazes de desequilibrar adversários em momentos críticos das partidas. No mesmo contexto, especula-se sobre possíveis impactos psicológicos, com a torcida aguardando ansiosamente por sua estreia, ao mesmo tempo em que a pressão para corresponder às expectativas aumenta exponencialmente. Nas rodas de conversa em bares, academias e redes sociais, o nome de Antony se tornou sinônimo de esperança e, simultaneamente, de cobrança, criando uma narrativa em que o sucesso do jogador se entrelaça diretamente com a empolgação e ansiedade de milhões de fãs. Esses rumores, mesmo não confirmados oficialmente, moldam a percepção da torcida e influenciam a cobertura midiática, mantendo todos atentos a cada movimento, cada declaração e cada detalhe relacionado à contratação, reforçando a ideia de que o futebol é, acima de tudo, uma rede complexa de expectativas, especulações e emoções coletivas. Por fim, a expectativa em torno de Antony não se limita apenas ao âmbito esportivo, mas se estende a uma dimensão social e cultural, onde sua presença promete movimentar não apenas o elenco do Flamengo, mas também o comércio local, a mídia, a publicidade e o engajamento digital da torcida. Rumores indicam que ele poderá participar de eventos promocionais, campanhas publicitárias e aparições públicas que intensificariam ainda mais sua visibilidade, tornando sua contratação um fenômeno de repercussão ampla, capaz de impactar diversos setores da cidade e do clube.
Além disso, especula-se sobre o efeito motivacional que ele exercerá sobre os jovens torcedores, inspirando aspirantes a jogadores e criando uma nova geração de fãs engajados e esperançosos. A imprensa esportiva se mantém em alerta, pronta para cobrir cada detalhe, cada treino e cada interação com o grupo, enquanto o burburinho nos bastidores alimenta um clima de entusiasmo e curiosidade que se mistura à rotina do clube. Assim, a chegada de Antony ao Rio de Janeiro se configura como um momento de expectativa máxima, em que rumores e informações não oficiais se entrelaçam, criando um cenário vibrante, cheio de especulações e possibilidades, que promete marcar uma nova fase na trajetória do Flamengo e gerar histórias que certamente serão comentadas por meses, se não anos, pela torcida e pela mídia esportiva. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!